Você já se perguntou se sem querer pode estar agindo de uma forma que machuca ou exclui uma pessoa autista? Eu sou Viviane, mãe de um autista não verbal, e hoje eu vou te contar coisas que a gente não deve fazer com uma pessoa autista. Este vídeo é para você que quer entender, acolher e fazer parte de um mundo mais consciente. Se você é mãe, pai ou familiar de um autista, eu te convido a ficar comigo até o final, porque além de informação, aqui também tem acolhimento. Então pega um café, se aconchega e vamos juntas. A comunicação. Uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é que a comunicação com uma pessoa autista pode ser diferente, mas nunca é menos. Então vamos falar também de alguns erros. Erro número 1. Falar alto ou gritar. Muita gente acredita que precisa chamar a atenção da criança autista falando mais alto, mas gritar só vai causar essa sobrecarga. Muitas vezes o tom de voz alto não é interpretado como uma autoridade, mas como uma ameaça. Erro número 2. Usar ironia ou sarcasmo. Frases como parabéns, viu? Com tom irônico podem ser interpretadas literalmente. A comunicação direta e clara sempre é o melhor caminho. Erro 3. Forçar contato visual. Olha pra mim quando eu tô falando. Quantas vezes a gente ouviu isso? Mas para muitas pessoas autistas, o contato visual é desconfortável e até doloroso. Forçar isso é um desrespeito a uma necessidade sensorial real. Erro número 4. Interromper o tempo de processamento. Alguns autistas precisam de mais tempo para entender o que foi dito e formular uma resposta. Interromper ou apressar esse tempo com frases como anda logo, você não vai responder, pode gerar uma frustração ou até uma crise. E é aí que a gente precisa lembrar, a escuta verdadeira não tem pressa. Agora que entendemos um pouco sobre comunicação, vamos falar de rotina e sensorialidade, aspectos que afetam o dia a dia de muitos autistas. Erro número 5, mudar a rotina bruscamente. Imagina ter seu dia todo planejado e de repente alguém muda sem avisar. O horário do lanche, o horário da aula, o trajeto para casa. Para muitos autistas, isso gera uma angústia muito profunda. Sempre avise com antecedência e, se possível, mostre um novo cronograma com imagens no celular. Faça pequenas transições graduais, que isso faz toda a diferença. Erro 6. Ignorar as crises sensoriais. Os altos, cheiros fortes, luzes piscando, tudo isso pode desencadear uma crise. Então não faça cara de reprovação quando seu filho ou seu familiar explodir num ambiente de sensorialidade hostil. Procure rapidamente um lugar calmo e ofereça algo que acalme. Um fone de ouvido, uma manta aconchegante, um objeto de apego. Erro 7. Obrigar a participar de ambientes com muita luz ou som. Festinhas, shoppings, feiras, são infinitas armadilhas sensoriais. Se você forçar, ofereça opções. Quer ficar lá fora comigo num cantinho mais silencioso? Ou que tal usarmos essas capinhas de óculos de sol especial? Isso vai acabar ajudando o autista a se manter no lugar que está sua família. 8º erro. Rotular comportamentos sensoriais de frescura ou drama. Para com esse mimimi. Essa frase desvaloriza a experiência sensorial real e fortalece a ideia de que o autismo é escolha ou birra. Informe-se, questione suas próprias crenças e, sobretudo, respeite. Chegamos ao tema de socialização. Então, muitos veem os autistas como alguém que não quer brincar, mas a exclusão costuma vir primeiro. O erro número 9 é forçar a interação social. Faz amizade com fulano. O convite é sempre válido, mas a pressão não. Então deixe o autista decidir se quer e como ele quer se aproximar de outra criança. Erro número 10, que é comparar com irmãos e colegas. Por que você não é como seu irmão? Essa comparação mina a autoestima. Cada criança tem o seu próprio ritmo e os seus próprios talentos. Erro número 11,
dizer que precisa ser mais sociável. Construir uma boa rede de amigos leva tempo e requer apoio adaptado. Então, pequenas turmas ou grupos de interesses em comuns e brincadeiras estruturadas. Isso leva tempo, não é de uma hora para outra. A gente precisa entender que o autista, ele tem questões também de sociabilização. Então, muitas vezes, para ele conseguir, a maioria, acredito eu, que eles tenham pelo menos de 1 a 2 amigos. Então, assim, para ele conseguir esses de 1 a 2 amigos, tem que ter um interesse em comum, uma brincadeira que estimule ambas as crianças, tanto as autistas quanto as não autistas. Então, isso precisa ser trabalhado com tranquilidade, não pode ter pressão. Erro número 12, excluir convites por achar que não vai aproveitar. Quando você exclui, está dizendo, você não importa. Em vez disso, pergunte, você gostaria de ir? Se sim, o que precisamos para que seja bom para você? Porque o que acontece muito é que muitos pais acabam deixando de fazer algumas coisas porque imaginam que os filhos vão ter algum tipo de crise no ambiente. E tá tudo bem. Mas muitas vezes a gente direcionando essa atividade que vai haver, né? Pode ser que dê certo. Então, muitas vezes eu, aqui como mãe do Pedro, né? Eu já deixei de ir, por exemplo, eu já fiquei mais de 1 ano, por exemplo, sem ir no shopping porque tinha muitas crises sensoriais no shopping por conta do barulho das pessoas. E eu deixava isso, isso me impedia de levá-lo. E até o dia eu cheguei e falei, vamos ir no shopping e expliquei pra ele o que a gente ia fazer e tudo mais. Gente, ele surpreendeu, ele ficou super bem, ele entrou em ambientes, inclusive, que são muito barulhentos, como aqueles playlands, e ficou muito bem, não teve crises. Então, assim, as crianças também, elas também podem nos surpreender. Então, mas vai fazendo isso de maneira gradual, não vai de uma vez. Se você não conseguir acalmar a criança, ou você direciona ela para um ambiente mais calmo. Alguns shoppings têm, acho que a maioria dos shoppings tem um espaço família. Não são espaços adaptados para autistas, mas são espaços que normalmente são mais afastadinhos, né? Então seria uma boa você levar ele lá, fazê-lo se acalmar, ficar um tempinho com ele e depois, se mesmo assim ele continuar irritado, ansioso, é melhor ir embora. Então a gente tem que entender como que é o nosso filho para a gente poder fazer algumas atividades com ele. O erro número 13, julgar a forma de criar. Bom, cada família conhece as suas lutas. Em vez de julgar, ofereça apoio prático. Então, assim, o que acontece muito também é que muita gente, ao invés de ajudar, só sabe criticar. Ai, porque você deixa muito na televisão. Ai, porque você deixa muito no celular. Ai, porque você não faz atividade com ele. Ai, porque isso e porque aquilo. Então, assim, se você tá de fora e não quer ajudar, então não atrapalha, tá? Muita ajuda quem não atrapalha. Erro 14. Oferecer curas e receitas milagrosas. Então, muita gente, principalmente as pessoas mais velhas, elas têm o costume de querer oferecer coisas assim. Um chá de alguma coisa, uma cura natural. Quem nunca ouviu falar que se você colocar um pintinho na boca da criança, a criança vai falar, ou que tomar a primeira água de janeiro. Então, assim, a gente sabe que isso são crenças populares. De novo, isso, que o autismo ele não é uma doença. Então, se você é pai e alguém fica te oferecendo uma cura natural, desvia da conversa, tá? Só desvia da conversa, procura falar que você quer saber as evidências, muda de assunto. Erro 15. Dizer que todo mundo é um pouco autista. Esse comentário minimiza o autismo, porque o autismo ele é um conjunto específico de características neurológicas. Então, se quer ajudar, informe-se e explique a diferença entre os traços. Erro 16. Diminuir as dificuldades. Não é tão difícil assim. É difícil sim, todos os dias. Então, ofereça um suporte real. Uma visita, uma ligação, um tempo para a mãe tomar um banho em paz.
Nós já falamos do que não fazer, agora vamos às ações que realmente transformam. A primeira ação é acolher sem julgar. Posso te dar um abraço? Use frases como posso ajudar agora. Perguntar de forma aberta o que te faz sentir num ambiente bom. Então, ofereça escolhas. Ofereça escolhas e não comandos. Apoie sem invadir. Vou esperar você aqui fora, ok? Então você vai respeitar o espaço físico e emocional. Incluir de verdade, planeje atividades acessíveis, filmes com legendas, eventos com área quieta, brinquedos de diferentes texturas. E é isso. Se você chegou até aqui, obrigada por investir o seu tempo em aprender e olhar com mais empatia. Lembre-se que todo gesto de compreensão conta. Se este vídeo te ajudou, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e escreva nos comentários outras dicas e experiências. Não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho, que aqui a gente apoia, compreende e cresce junto. E esse canal é muito importante para mim e para o Pedro, porque é através dele que a gente vai conseguir manter o tratamento do Pedro. Então, por favor, se você ficou até o final, se inscreve, não deixa de se inscrever, tá bom? Que isso vai ajudar muito no tratamento dele, para eu conseguir manter o tratamento dele. E eu tô contando com isso, tô contando com você, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.